Olá, muito bem, muito bem-vindos ao ID Talks. Eu sou Oséias Rangel e eu estou aqui mais uma vez trazendo para você um conteúdo relevante para o seu ministério, para a sua igreja, para o seu trabalho no Reino de Deus. E nesse momento, o nosso convidado desse tempo é o professor Osmar Souza, pastor há quase 30 anos, professor de Sociologia do Estado do Paraná, professor do Instituto Teológico Quadrangular, presidente do Conselho Internacional de Capelania, conselheiro da ONU para Forças de Paz e coordenador do curso de cuidador de idosos da região sul do Brasil. Com vocês, o nosso convidado, professor Osmar Souza. Muito bem-vindo. Muito obrigado, Oséias. É um prazer estar com vocês aqui. Ok, olha só, hoje nós vamos transitar bastante num papo bastante importante, relevante, tirando algumas dúvidas, com certeza, que você possa ter no seu exercício da sua liderança, e a gente quer, de alguma forma, contribuir com isso. E eu já arranco queimando pneu aqui, professor, para a gente falar um pouquinho sobre uma das suas especialidades, da sua área de atuação, da sociologia, e como sociologia e teologia podem caminhar juntas. É um assunto bastante complexo, né? Vai ser bom. Eu me recordo que quando eu entrei na sala de aula a primeira vez para a cadeira de sociologia, um aluno ficou me olhando e disse assim, poxa, esperava uma pessoa tatuada, cheia de dread, com um cigarro de maconha atrás da orelha, né? A teologia e a sociologia, elas caminham em campos diversos, né, e também abstratos, ou seja, teologia ela vai nos contar a história e a aproximação de Deus com o homem, e a sociologia ela vai estudar a mudança de comportamento da sociedade. A sociologia criou-se um mito, né, que ela não era uma coisa muito boa, né? Que era coisa da esquerda, de comunista e tal, mas não é essa a verdade. A sociologia, ela discute os temas atuais e relevantes na sociedade. Ah, muito bem, até porque existe bastante ignorância com relação a essas duas ciências que a gente sabe que, de alguma forma, agregam e contribuem para o desenvolvimento humano, mas existe muita ignorância com relação a isso, e o nosso exercício é como aplicá-las de forma saudável e em prol do reino, porque nós estamos aqui discutindo melhorias no processo, melhorias na caminhada, na jornada de todo cristão, de todo líder cristão, e que se depara com uma série de intempéries no decorrer do seu ministério, e principalmente nós que a igreja vem na história caminhando junto com a sociedade, não tem como descolar uma coisa da outra, e essa sociedade vem sofrendo mutações de comportamentos, né, de performance, e a igreja ela anda à margem disso, e ao mesmo tempo junto com tudo isso. E como a igreja lida com as mudanças, com essa metamorfose da sociedade, sem perder o vínculo do ID de Jesus a buscar nessa sociedade o perdido. Não é verdade? E nós precisamos lembrar que a própria palavra de Deus, ela diz que o meu povo perece por falta de conhecimento, não é de informação. Informação é o que nós mais temos. Na sociologia nós chamamos a informação de senso comum, é aquilo que todo mundo está falando, mas aquilo que todo mundo está falando é a verdade? Ela realmente tem uma base científica para isso? Então, hoje, né, nós temos, dentro dos ministérios eclesiásticos, nós temos aí a base de 85% a 87% de pessoas de líderes que não concluíram sequer o segundo grau. Não é? Então, e se olharmos para dentro do campo teológico, a Bíblia vai dizer, né, que a letra ela acaba matando, né? A letra acaba destruindo, mas o perecimento que ocorre hoje é por falta de conhecimento de alguns temas relevantes, né, que a igreja precisa se envolver, porque existe até um documentário que eu acho que é bom até que a gente citar aqui, que é o Cortina de Fumaça, né, que temos aí no YouTube, os nossos ouvintes e telespectadores, eles podem
procurar lá no YouTube o documentário Cortina de Fumaça, que ele vem nos mostrando algumas culturas que nos foram ensinadas, né? Ninguém nasce preconceituoso. Ninguém nasce odiando ninguém. Nós fomos ensinados, olha, não ande com esse, não se misture com aquele, isso pode, aquilo não pode. Então, a sociologia, ela vem estudando essas mudanças na sociedade e, principalmente, nós, cristãos, e também dentro da cadeira sociológica, que fomos muitas vezes demonizados por pessoas que não sabem o que significa sociologia, dizem assim, o fulano é sociólogo, então ele não é de Deus. Não, não funciona assim. Nós apenas estudamos a mudança e o comportamento da sociedade. A sociedade mudou demais e está mudando a cada dia. E a gente percebe claramente quando a denominação fica para trás com relação ao processo evolutivo de cultura. A cultura evolui, se aprende novos métodos e também vem novos processos, mas a importância da igreja acompanhar a evolução social, ou seja, o crescimento de novas culturas e de novos métodos de exercer a cultura e a cidadania, sem se contaminar, sem sofrer a influência, na verdade, ela conseguir acompanhar para que influencie, para que leve Jesus a essa sociedade que está em mutação, sem que sofra o contrário, ou seja, que seja contaminada pelo pecado, ou contaminada por modismos que, de certa forma, denigrem, afasta, mata o processo evangelístico e cristão. Eu sempre digo para os meus alunos assim, Oséias, né? E também nas minhas pregações, por onde eu passo, nos cursos que eu ministro, nas palestras, nas reuniões, que a sociedade ela influencia o indivíduo. Então eu vou te dar um exemplo claro. Eu gosto de pagode, né? Gosto ali alguém tocando um pandeiro, tocando um cavaquinho, tocando lá uma timba, né? Eu gosto desse ritmo. Tá. Por muito tempo eu fui ensinado e eu também ensinei que isso era errado, tá? E nós falávamos assim, fulano é macumbeiro. Fulano é macumbeiro. Depois que eu fui estudar macumba, eu acabei descobrindo que ela é uma árvore. Que a madeira dessa árvore chamada macumba, ela é que é usada para fazer o pandeiro, para fazer o atabaque. Que há algum tempo bem recente não se usava dentro das igrejas. E dentro das igrejas, hoje você tem o atabaque, você tem a timba, você tem o pandeiro, você tem o pagode gospel. Mas vamos voltar nessa linha de pensamento, de raciocínio. Nós vamos a um restaurante, e esse restaurante tem música ao vivo, mas você não gosta de pagode, né? Mas daqui a pouco estão tocando lá, eu tô na bênção, eu tô na bênção, eu tô na bênção. Daqui a pouco o seu pé, mesmo que você não goste, daqui a pouco você acaba pegando lá o garfo, ou você acaba com o pezinho, você começa a balançar. E se quem está tocando lá, levante a sua mão, mesmo que você não goste, porque as pessoas que estão à sua volta levantaram, você acaba levantando. Seria semelhantemente, nós estamos no estado de Santa Catarina, então está jogando Avaí e Figueirense, certo? Você é Avaí. E eu sou figueirense, você me convidou. Osmar, vamos lá assistir um jogo, e eu, por amizade, consideração, né, e até mesmo por educação, eu vou com você lá. E de repente o pessoal começa a gritar, Avaí, Avaí. E eu sou figueirense, não era Avaí Figueirense jogando, era Avaí e Corinthians, vamos supor. Mas eu estou no meio da torcida do Avaí. Quando o juiz errar um apito de uma falta, ou o centroavante errar um lance, se você gritar, se você se manifestar, automaticamente eu vou estar, porque a maioria ali, a sociedade, é havaiana. Então, a sociedade, ela influencia o indivíduo. E o grande desafio de hoje é voltarmos a ser líderes, voltarmos a ser pessoas que têm um caminho definido a ser seguido. Então, eu, Osmar, não participo de nada ecumênico. Cada um acredita da sua forma, né? O espírita trabalha da forma dele. O católico trabalha da forma dele. Eu preciso entender que eu tenho que ter as minhas convicções baseadas dentro da palavra de Deus, né? Porque as pessoas não seguem um líder que não sabe onde quer chegar. As pessoas seguem um líder que ele tem um posicionamento.
Seja o seu falar, sim, sim e não, não. Verdade. Mas como é que eu vou falar alguma coisa que eu não tenho conhecimento? Então eu preciso, antes de me manifestar, eu preciso ter conhecimento. Importante. Nós estamos vivendo uma polaridade, uma polarização, enfim, um momento político muito aquecido no país. Na verdade, nos últimos 4, 5 anos vem sendo assim. E a gente tem pautas polêmicas e nós temos nos deparado com embates polêmicos e tem envolvido, de certa forma, a igreja. Sim. Tem colocado a igreja no olho desse furacão por uma tomada de decisão, para que exigindo muitas vezes do cristão, não só do líder, não só da denominação, mas do indivíduo cristão, um posicionamento. E muitas vezes não se posiciona por falta de conhecimento. Não se posiciona, fica no limbo ou vai atrás de uma opinião de quem ele julga ser a melhor. Então, a gente está vivendo isso. Dentro dessas pautas polêmicas e contraditórias, e, enfim, se vai ao extremo. A discussão acaba tomando um rumo que não deveria. Por quê? Porque a ignorância conduz também, conduz a um fim. E como é que o senhor vê essas pautas polêmicas, por mais que nós cristãos entendemos, sabemos o que é certo, a Bíblia nos orienta, a Bíblia nos ensina, a Bíblia é a nossa bússola para tudo isso. Pautas como aborto, como relacionamento homoafetivo, como isso o senhor entende que a igreja vai andar nos próximos anos, não já do que ela andou, porque o que passou, já vimos aí muitas vezes o estrago que ficou, mas daqui para frente, o que o senhor imagina como a igreja vai conduzir essas pautas, porque a igreja é formadora de opinião, a liderança é formadora de opinião dentro da sua comunidade, com os seus membros. Como o senhor espera ver isso nos próximos anos? Olha, Oséias, eu tenho... E assim, agora vai começar a pegar fogo essa nossa conversa aqui. Primeiro, né, precisamos nos lembrar de uma eleição que aconteceu nos Estados Unidos quando o Barack Obama ele deixa o governo, ele vai no seu discurso e ele diz: hoje os Estados Unidos da América elegeu o seu presidente. Os Estados Unidos da América elegeu o seu presidente. E o nome dele é Donald Trump. Ponto. Ali ele estava dizendo assim: pessoal, é o seguinte, talvez não fosse o que nós desejávamos, mas ele agora é o presidente dos Estados Unidos. Eu faço sempre uma crítica, e muitas vezes eu sou mal interpretado, porque as pessoas gostam de ficar na posição de comodismo e não debater. Então eu, muitas vezes, e quando eu venho aqui a Santa Catarina, eu sempre estou conversando aí com o maestro Ismael, estou sempre nesse debate com ele, assim, eu tenho uma crítica com relação ao nosso presidente da República do Brasil, que é o Bolsonaro. Por quê? Ele não é presidente dos evangélicos, ele é presidente do Brasil, da República nação, né? Federativa do Brasil. Ele não governa apenas para os evangélicos, ele governa para uma nação. E essa polarização, ela tem tirado muitas pessoas de dentro da igreja. Muitos pastores, eu faço parte de um grupo de pesca aqui em Santa Catarina, que eu gosto muito de brincar com eles, e por eu ser professor de sociologia, eles dizem que eu sou da esquerda. Não, eu não sou da esquerda, eu tenho a minha opinião formada. O que eu sempre digo para eles é assim: ele é um homem, o presidente é um homem igual a nós, e que talvez ele até tem boas intenções, mas ele tem um congresso que ele não consegue trabalhar com esse congresso, porque ele tem que ficar cedendo, porque ele tem as suas convicções. Trazendo isso para dentro da igreja, nós perdemos muitas pessoas, muitos membros dentro das igrejas, porque o líder, ele anda se manifestando politicamente, vestindo camisa de determinado partido, tomando esta briga sem ter um conhecimento. Nós temos que se lembrar que a política é 4 anos, no máximo 8, e a igreja permanece. Então, primeiro nós tínhamos que nos capacitar. Então, vamos falar a questão hoje do aborto, não é? Veja, nós somos contra o aborto. Nós somos contra o aborto, mas nós somos a favor da legalização de armas. Nós, que eu digo, não eu, mas a maioria, né, hoje é pela legalização da arma de fogo. Daqui a pouco nós vamos ver, imagina a cena, um alcoólatra, uma pessoa totalmente embriagada, entra na igreja,
o diácono está com 38 na cinta, certo? E não é mais em nome de Jesus. Ele saca de uma arma e põe na testa do alcoólatra e põe ele para fora da igreja. A igreja está preparada para isso. Deixa eu te contar um testemunho, um exemplo da minha própria igreja. Num culto de libertação que teve lá, apagaram-se as luzes da igreja, isso é um perigo muito grande, e uma irmã, ela teve um infarto fulminante. E o líder que estava lá, naquele momento, conduzindo a reunião, o culto, ele achou que era uma manifestação espiritual. Uau. Essa mulher chegou ao pronto-socorro, onde eu era o diretor de saúde no município. Ela chegou no carro da minha esposa, ela chegou morta por falta de conhecimento. Não era uma manifestação, era um infarto fulminante. A igreja tem os extintores, mas ela não tem uma brigada de incêndio. A igreja tem a sala das crianças, mas quem é a pessoa que está cuidando das crianças? Então a igreja precisa de gestão. O pastor pode ser um ótimo pregador, mas ele não pode administrar, ele não pode comprar os materiais de construção da igreja. Por quê? Porque ele não é pedreiro. Porque ele não sabe o material que ele vai comprar. Então, são algumas situações. Então, vamos trazer para os temas polêmicos essa questão hoje da política dentro da igreja, né? Agora, durante a pandemia, no começo da pandemia, porque eu não vou tomar os medicamentos, porque Deus vai me curar. Quantos líderes evangélicos, principalmente no estado do Mato Grosso, foram dizimados pelo Covid por falta de conhecimento? Né? Agora nós temos aí a questão do movimento LGBTQIA+. Não é? No passado, qual era o comportamento da igreja? Nós temos uma pessoa que hoje se enquadra dentro desse movimento, né, que não é um sindicato, que nada mais que é um grupo social, um movimento social de pessoas que se simpatizam com essa área e que elas estão indo lá porque lá elas são ouvidas, lá elas têm voz. Dentro dos ministérios, dentro das igrejas, nós não aprendemos a lidar com isso. Vamos trazer uma outra situação polêmica. Quais são as igrejas que hoje, tirando a Igreja Batista, que eu conheço em Curitiba, a primeira Igreja Batista, que é a PIB, ela tem um trabalho específico para crianças com autismo. Então vamos partir do princípio, você é casado, tem um filho que ele é autista. Você e sua esposa se conheceram na igreja, se casaram, veio esse filho autista, ele vai para a igreja, o culto não tem ambiente para uma criança autista. Até a gente teve um caso esses dias, de um visitante que foi numa igreja com sua criança autista, com hiperatividade também, e foi convidado a se retirar, porque não souberam interpretar o comportamento da criança. E esse pai depois foi às redes sociais e registrou todo o ocorrido e ficou muito ruim. Ficou ruim para a imagem, não daquela igreja, porque ele não expôs a denominação, mas ele expôs a entidade, a comunidade, e mostrou a ignorância, mostrou a falta de conhecimento. Em cima dessa mesma pegada que nós estamos falando da ignorância, foi o que aconteceu com muitos nos anos 80, com o advento da AIDS, que por não saber o nível de contágio, não podia sentar na mesma cadeira, não podia usar o mesmo talher, não podia fazer um monte de coisa, e as pessoas foram muito mais jogadas por um descarte do que realmente foram tratadas. E essa falta de habilidade, né, e associada à ignorância, a falta de tato associada a uma ignorância leva a um estrago, porque muitos acabam tendo uma interpretação totalmente diferente daquilo que realmente... Assim como há décadas atrás, os homossexuais passavam, ou tinha-se uma interpretação sobre o homossexual, que aquilo era contagioso, ou seja, se cortava amizades, se rompia laços fraternais, de famílias e tudo mais, pela ignorância de como lidar com aquilo. E isso, claro, muita coisa já avançou,
tivemos avanços sociais consideráveis, mas ainda assim a igreja não sabe lidar com essa parte da sociedade. A igreja não sabe lidar e ela não quer aprender determinadas situações, né? E é por isso que ela vem a cada dia caindo no descrédito. Então, vamos supor, o Oséias, ele tem conhecimento da formação de uma igreja sadia. Então, ele vai montar uma estrutura administrativa. Então, Joãozinho, você é o pastor. Então, você é o responsável espiritual pela nossa vida. Mariazinha, você é formada em contabilidade. Então, você vai trabalhar na questão de finanças da nossa igreja. Fulano, você... É possível profissionalizar profissionalizar sem perder a espiritualidade. Sim. Qual é o grande problema? É o que acontece no Paraná. Nós temos 399 municípios. Nós temos 28 ou 29 prefeitos que são gestores de profissão mesmo. Esses municípios estão voando, eles não estão nem andando, eles são águia. Por quê? Porque o cara é gestor. O cara é gestor. Aonde o cara não é gestor, ele está fazendo asfalto e está se esquecendo que aquele asfalto vai conduzir a muitos acidentes automobilísticos, porque ali virou uma pista de corrida. Então, veja, a igreja, a questão dos homossexuais, está provado cientificamente que não é mais sem vergonhice. Está se provado. Tem um livro aí que foi editado se eu não me falha a memória, pela gráfica do pastor Silas Malafaia, que nascido gay, certo? Ele foi reproduzido. Aquilo ali é um ajuntamento de cromossomas. Aquilo ali é uma questão de DNA. Muitos desses que hoje são homossexuais têm uma história de vida que foram abusados sexualmente. Eu trabalho na rede de combate à pedofilia no estado do Paraná, junto com a vereadora de Curitiba, Tânia Guerreiro. O maior combate que essa mulher faz, e o embate que ela também faz, é demonstrar para a sociedade que o abusador está dentro de casa. O abusador de uma criança, né, ele é o padrasto, é o próprio pai, é o próprio tio, o próprio cunhado, é alguém que está muito próximo, que conhece o dia a dia ali. E pasme, nós temos algumas cidades no estado do Paraná que já tivemos pastores que saíram dos seus cultos presos. Por quê? Porque não tem o conhecimento de como tratar como uma criança. Eu tenho uma filha, hoje com 14 anos, que ela é um milagre de Deus. A minha esposa, ela não podia engravidar, certo? Ela veio aqui para Santa Catarina, pastora Beatriz, esposa do pastor José Catarina, que consequentemente é mãe e pai do maestro Ismael, ela orou pela minha esposa e disse assim: hoje você está engravidando. E a minha filha nasceu. Hoje está com 14 anos. Mas desde pequena, levando ela para a igreja, nós sempre a proibimos de sentar até mesmo no meu colo. Por quê? Porque nós entendemos que nós precisamos educar. E o conhecimento que nós temos é que não se trata meninas do gênero feminino, né? Gênero feminino e gênero masculino não se pode ser tratado iguais. Então, eu tenho um filho menino. Ele vem no meu colo com liberdade. Se eu não educar a minha filha, daqui a pouco ela está sentando no colo de um abusador sem ela perceber. E assim vai. Então, essa questão do homossexualismo dentro da igreja, nós sempre tivemos. É histórico isso. É histórico. Só que era assim, era mais fácil eu repreender e jogar para fora e dizer que não tinha, do que tratar. E aí vem uma outra questão. Essa pessoa, ela é dotada do quê? Corpo, alma e espírito. Certo? Eu estou preparado para cuidar disso? Eu tenho, acho que esse mês que vem agora, eu termino a 10ª pós-graduação. Eu entrei agora, estou fazendo uma pós-graduação sobre pessoas com necessidades especiais, com crianças. Por quê? Porque eu dou aula em um colégio na cidade de Piraquara, no Paraná, que eu tenho na minha sala 5 crianças especiais. Tem que saber lidar com elas. Eu tenho que saber lidar. Sim. O grande problema o grande problema da nossa liderança é que é tudo em nome de Jesus. Está errado. Está errado. Se eu dei uma martelada no dedo, não foi o diabo que fez isso. Eu dei a martelada no dedo porque eu não prestei atenção ou foi um acidente. Então, eu preciso me capacitar. Eu, como presidente do Conselho Internacional de Capelania, formando capelães por todo o Brasil, na Argentina também, na África, em Kinshasa, né? Veja, qual é a maior dificuldade que eu encontro? Eu te mostro o meu celular. A cada 10 ligações que eu recebo de líderes evangélicos querendo comprar um diploma
e uma credencial de capelão. Ele não quer estudar. Ele não quer, porque tem-se a facilidade. Nós temos aí 500 denominações, instituições que vendem, que ministram o curso de capelania. Eu venho, coloco 50 pessoas no auditório, cobro R$200, entrego uma credencial na mão, entrego um papel, aí eu desapareço, aí eu sumo. E o que essa pessoa vai fazer depois de terminar o curso? Ela não teve uma experiência hospitalar, ela vai lá no hospital, ela quer levar óleo ungido, Santa Ceia para quem está entubado. Então, veja, a igreja precisa, a liderança, ela precisa se capacitar. Nós falamos, eu estava comentando com o maestro Ismael, um músico, a igreja pegando no pé do músico, mas ele toca à noite, mas ele toca na noite. Tá, mas a igreja tem condições de pagar ele? É a profissão dele. É a profissão dele. Quem vai sustentar ele agora? Aí você pode me perguntar, Osmar, mas você é a favor disso? Não, eu sou a favor que se a igreja se profissionalizar, ela vai aprender a dar valor a esse músico. E aí ela vai se qualificar. Você vai em alguns cultos que nós temos idosos. Tem idosos que não estão indo mais à igreja porque os músicos da igreja ficam distorcendo o som como se estivessem num culto só de jovens. Então isso é falta de capacitação, isso é falta de conhecimento. Cabe ao líder, eu vou convidar o Oséias, que ele trabalha com mentoreamento, ele trabalha com o discipulado, para ele falar sobre isso. Eu vou convidar alguém da brigada de incêndio para vir aqui e ensinar os meus diáconos para que serve o extintor. Senão vai pegar fogo num quadro de disjuntor e ele vai usar o extintor de água. E aí ele vai morrer ali eletrocutado. Então, Oséias, o que nós precisamos é de levar o conhecimento. Levar o conhecimento. Nós temos aí os nossos líderes querem, vamos citar um exemplo claro, conselho tutelar, né? Conselho tutelar, que é para defender os direitos da criança e do adolescente. Quem são os conselheiros tutelares em Joinville? Quem são os conselheiros tutelares em Piraquara? Quantos são da igreja? Quantos são membros da igreja? Nenhum. Por quê? Porque eles não se capacitam, eles não estudam, eles não conhecem o Estatuto da Criança e do Adolescente, eles não conhecem a causa que eles vão defender, e aí eles não se candidatam, porque a igreja, nós não vamos se meter com isso, porque daí nós não vamos dormir mais. Então, passa-se pelo conhecimento. Dá para se entender um pouquinho que a causa da criança e do adolescente, do menor abandonado, ou que sofre maus tratos, que tem uma demanda altíssima no país, ele pode ser transcrito como o órfão e a viúva que Jesus ensinou a cuidar. Porque era o desamparado de apoio, era aquele que não tinha suporte, nem familiar, muito menos governamental. Então, se a gente não ocupar esse espaço, como igreja, como homens e mulheres de Deus, num conselho tutelar, alguém vai ocupar com a sua própria ideologia, entendimento, crença, enfim. Né? E aí eu vou mais longe. E é aquilo que eu falei, agora pegou fogo essa conversa nossa. Por quê? Porque eu posso até ser mal interpretado, mas quem são esses conselheiros? Eles podem não ter antecedentes criminais no papel, porque a lei diz que para eles serem, eles não podem ter. Isso. Tudo bem, mas e a questão de comportamento? A conduta, né? A conduta. O caráter. Você está entendendo? Então, a igreja precisa discutir isso. A mesma coisa da Lei Maria da Penha dentro da igreja. Mesma coisa. Os agressores estão onde? Dentro dos lares. Essas mulheres estão onde? Dentro da igreja. Porque sempre a população feminina é maior dentro das igrejas. Certo? Chega lá uma irmã com o olho roxo dentro da igreja. Qual é o comportamento da liderança dessa igreja? Que atitude tomam, né? Eu vou passar a mão no telefone e eu vou ligar para a polícia, eu vou denunciar? Não, esse é o caminho. Esse é o caminho. Mas a igreja, nós não somos amigos desse mundo. Nós não somos. E é isso que nós temos que voltar a pregar. Nós não somos amigos desse mundo. Porque esse mundo está onde? Ele já está perdido, ele jaz no maligno. Nós precisamos mostrar para essas pessoas que existe um lugar melhor. Que existe um lugar melhor. Então eu vejo as pessoas falando de roubo. Não, porque o fulano roubou. Porque esses tempos eu estava conversando com o irmão, ele disse assim, mas vocês só sabem falar em dízimo. Eu disse assim, e você vem à igreja para quê? Quando você entrou aqui na igreja, você veio fazer o quê aqui na igreja? Eu vim participar de uma campanha de prosperidade.
Disse, por quê? Porque eu estava endividado. Como é que está a tua vida agora? Não, eu já eliminei 80% das dívidas. Porque eles falavam sobre o quê? Sobre dízimo. Ótimo, era uma educação financeira. Era uma educação financeira. Sim. E você só se livrou das dívidas porque você aprendeu um pouco de educação financeira. Então esse é o advento a guerra de hoje. É conhecimento. Eu volto a dizer, por que as pessoas é muito difícil sair um membro fixo da Igreja Batista? Pelo menos eu falo isso pelo estado do Paraná. Porque a melhor escola bíblica que eu conheço vem de dentro da Igreja Batista. É palavra. Sim, sim, não, não. E essa é a base, o alicerce, o fundamento da vida cristã é a palavra. Então, se não nos dedicarmos a entender, a estudá-la, a colocá-la em prática, vai fazer falta ali na frente. Você conhece alguma igreja que fechou as portas, acabou durante a pandemia? Você ouviu falar, tinha lá o salão que era alocado e eles fecharam as portas e não reabriram mais. Vamos voltar um pouco essa conversa. Quando inauguraram aquele salão, qual que foi a palavra? As portas que Deus abre, ninguém fecha. E por que fechou então? Então não era Deus que tinha aberto? Não. Deus abriu, ele gostaria que permanecesse, mas é que quando surgiu a pandemia, que foi nós tivemos uma sorte danada, né? A nossa geração pegou governos de esquerda, a nossa geração pegou guerras e a nossa geração passou por uma pandemia. Estamos aí no meio, agora está vindo a do macaco aí e assim vai. Mas veja, por que essa igreja fechou as portas? É porque Deus queria? Não, não. Ela fechou pela incompetência administrativa dos seus líderes. Isso. Certo? Que estavam olhando para as pessoas apenas como um número dizimista. E esqueceram de ligar para essa pessoa e dizer, meu irmão, nós não estamos tendo culto na igreja essa semana, tá? Devido ao decreto municipal aqui, mas é assim, ó, eu estou orando por você, o que você precisar, ligue para mim, que eu estou aqui pronto para te atender. Em contrapartida também temos vários cases, né, de igrejas que em meio à pandemia, com as portas fechadas, cresceram. Porque ela se preocupou com quem? Cresceram em número de membros, em número de arrecadação para sustentar a operação toda, porque muitas vezes estavam fechadas, proibidas de fazerem seus cultos, mas o aluguel estava correndo, a conta estava acontecendo. Olha a igreja dos mormons. A energia tinha que pagar. Olha a igreja dos mormons. Eles fizeram uma campanha nacional e a sua membresia foi para a beira das BRs sustentar os caminhoneiros, porque os restaurantes estavam fechados. Se hoje um caminhoneiro tiver que frequentar uma igreja, você acha que ele vai frequentar qual igreja? Aquela igreja que estendeu a mão. Que estendeu a mão. Sim, sim, sim. Que estendeu a mão. O grande problema é assim, estive nu e vocês não me vestiram. Entendeu? Outra coisa, aqueles despreparados que abriram as portas antes, porque há uma determinação, manter essas portas fechadas por enquanto. Ninguém aqui está dizendo que se estava certo ou está errado. O que estamos dizendo é que havia uma determinação judicial, então cumpra-se. Beleza. Mas é aquela vozinha que as igrejas menores, sem muito conhecimento de lei e tudo em nome de Jesus, que ligaram para a irmã e disseram, hoje nós vamos ter um culto de oração. E ela foi para dentro da igreja e ela se contaminou com o Covid. Não estou dizendo que foi lá dentro da igreja. Pode ter sido no trajeto, pode ter sido na maçaneta do carro. Estava vulnerável. Estava vulnerável. Então é assim, você acha que essa família vai querer congregar naquela igreja? Não. Então, podemos entender, professor, que em resumo desse nosso papo de hoje, a nossa maior necessidade como igreja e quanto a líderes responsáveis por vidas dentro dessa igreja é a capacitação como uma necessidade de se atualizar, não se atualizar com o que o mundo se atualiza, da forma que o mundo se atualiza, não da mesma forma nem do mesmo método, mas de ter entendimento de discipular sua igreja, de desenvolver líderes na sua igreja e desenvolver métodos internos de gestão e administração para que seja a sua igreja saudável em todos os aspectos? Isso é latente, é certo, né? Então veja, estão indo embora os nossos heróis atuais da fé. Os Gideões aqui no estado de Santa Catarina foi um exemplo disso. Tínhamos o pastor Cisino aí, que começou e vamos, e reunia milhares e milhares e milhares de pessoas, certo? O que falta para a igreja são algumas coisas assim. Primeiro, honrar as pessoas, honrar os mais velhos, honrar aquele pedreiro. Eu estava vindo no meu carro
e até mandei para o pastor Ismael, eu saí de Curitiba às 4h30 da manhã, mandei para ele uma música do Zé Ramalho, né? Vida de Gado. E tem uma outra música na sequência que ela fala que o cara construiu o prédio, mas quando ele estava olhando depois de pronto, o segurança veio e disse assim, ei, o que você está olhando aí? Ele disse assim, pensa que eu vou roubar? Né? Eu acho que nós temos que voltar à história e honrar aqueles que deram a sua vida, gastaram o tempo da sua vida, porque o nosso tempo é muito precioso, ele não volta mais, né? As águas não bebem, os rios não bebem as suas próprias águas. Nós temos que honrar as pessoas. Quem são essas pessoas? Aquelas senhoras e aqueles senhores que têm o joelhinho parecendo uma casca de tartaruga, que eles viveram uma vida orando, Deus, faça isso, Deus nos ajude, Deus abre a porta de emprego. Quando eu fui para a igreja, o maior culto que havia na igreja era o da quarta-feira, 3h da tarde, chamado Tarde da Bênção, que você olhava em cima da mesa assim, estava entupido de carteira profissional, e tinha umas irmãzinhas lá no canto orando assim, desse jeito, ó meu Jesus, abençoa o meu marido, eu trouxe a carteira profissional dele aqui, o Senhor abre as portas para ele, Senhor, ele toma uma 3 fazenda, mas ele é um bom homem. Essa é a oração. Então essas mulheres já se foram, outras estão indo, todos estamos no mesmo caminho, mas elas estão fazendo falta na igreja. É uma geração, né? É uma geração. E essa geração que está aqui não conhece o diabo, porque ele não deixou de existir. Não conhece. Se pegarmos alguns hinos, alguns não, a grande maioria dos hinos agora, eles são motivacionais, mas eles não falam das histórias. Então vamos pegar lá atrás, eram 100 ovelhas juntas num aprisco. Né? Eram 100 ovelhas juntas num aprisco. Aí ele foi lá e buscou. Aquela geração que cantava a Bíblia. A Bíblia. Né? Outra coisa, quando olhamos para a palavra de Deus, né, Esdras, ele vai lá e quando ele sobe em cima de um caixote lá, e quando ele abre a palavra, o povo caiu em pranto. Quanto tempo faz, Osés, que não se manifesta um demônio em determinadas igrejas? Será que eles estão em extinção? Não. Não. É porque a igreja parou dos princípios. Em meu nome, vocês curarão os enfermos, libertarão os cativos. A igreja perdeu. Então, o conhecimento, ela precisa voltar para o conhecimento. E voltar para o conhecimento é dizer assim, aquilo que deu certo no passado não virou antiquado. Nós precisamos retornar às raízes. É porque Deus é o mesmo. É o mesmo, né? Ele não mudou, é o mesmo de ontem, hoje, eternamente. É o mesmo, né? Eu lembro que quando você faz a referência aí a tempo, e eu lembro de um trecho de um livro que um jornalista entrevistou a esposa de Bill Gates, quando Bill Gates era o homem mais rico do mundo, que foi por anos o homem mais rico do mundo, e ainda quando ele estava casado com a sua esposa, hoje já está ancião e divorciado. Mas naquela época, o jornalista perguntou para a esposa dele por que ele era tão rígido com os horários. E ela explicou para o jornalista, dizer assim, ele é muito rígido com o horário, se ele marcar com você e você atrasar 1 minuto, ele já não vai estar lá quando você chegar. Se você combinou algo sobre horário com ele e você mudou o horário, você nunca mais consegue uma agenda com ele. Aí o repórter pergunta para ela e diz assim, mas por que um homem de tanto sucesso, né, um homem tão exitoso, se preocupa tanto com um horário? Porque ele tem muito dinheiro para tudo, né? Não depende de um horário. E a esposa disse assim, é porque ele tem consciência de que a única coisa que ele não pode comprar é o tempo. Tinha dinheiro para tudo, mas não tinha dinheiro para comprar 1 minuto a mais. E a gente perde essa referência. A gente se envolve com banalidades, a gente se envolve até mesmo no ministério, até mesmo no exercício da função pastoral. Nós nos envolvemos demais com picuinhas ou damos vozes para coisas irrelevantes e deixamos passar de algo importante para o reino, algo importante para o desenvolvimento do ministério, algo importante que não deveria se perder, acaba se perdendo, como essas referências que você acaba de trazer, de homens e mulheres de Deus, que de certa forma tinham resultados diretos de Deus das suas orações. E a gente acaba tendo essa perda no decorrer do caminho. Hoje já muitas igrejas aboliram
escolas dominicais, aboliram estudos bíblicos, Culto de aboliram oração. cultos de orações, estudos bíblicos. Estamos permitindo qualquer coisa. E você acaba tendo uma igreja alimentada pelo YouTube, uma igreja alimentada pela internet. Não que não tenha coisas boas, tem muitas coisas boas, mas não validadas, muitas delas. Não validadas pela palavra. E isso acaba se perdendo. E é por isso que é necessário retornarmos à busca do conhecimento, né? Se você entrevistar 10 pastores, 10 líderes de comunidade, pergunte para eles e veja quantos pagam o seu INSS. Quantos funcionários da igreja estão registrados? E aí, assim, ó, esse pastor, esse líder tem um plano funerário? Como que estão os documentos do carro desse líder? Né? Porque eu já passei por isso. Eu só falo aquilo que eu vivo, as experiências que eu vivi. Eu fui pastor em Rio Branco do Sul e eu tinha que passar por um posto da Polícia Rodoviária. Toda vez. Eu morava em Almirante Tamandaré e tinha que passar, tem um bairro chamado Tranqueira, para chegar em Rio Branco do Sul. E eu ia terça, quinta, sábado, domingo. Nós tínhamos um cadete, né? Cadete a álcool. Bordeaux, me lembro. No inverno, uma delícia. Meu Deus do céu. E aí, assim, ó, terminava. Quando a gente estava indo, eu dizia assim: vamos agora, que é o horário de trânsito, nunca vai ter blitz. Então a polícia rodoviária não vai estar parando ninguém, porque ela vai parar a BR. Só se tiver um acidente. Então vamos. Mas na volta a gente vinha orando. Eu vinha orando, né? Porque eu era desconcertado na história. Senhor, dá uma diarreia nele. Senhor, que ele esteja. Cega ele. Que ele vire a cabeça para lá. Por quê? Porque eu estava sendo mau exemplo. Sim, negligenciando. Porque eu não pagava. Um dia eu caí na mão de um policial que é diácono também da igreja onde eu congrego, e ele me conhecia. Quando eu entreguei os documentos, ele viu que eu fiquei meio chateado e disse assim: pois é, pastor, espero que os seus documentos estejam em dia, né? Aí eu disse assim: na verdade estão atrasados. Ele disse: eu tenho percebido que o senhor só passa aqui nos horários que nós estamos dentro da cabine. Isso para mim serviu de conhecimento, eu estou sendo visto. E já estava dando testemunho negativo. Negativo, como é que essa pessoa vai congregar na minha igreja? Sim. Entendeu? Que referência que ele tem. Então a questão é conhecimento. Então, vestimenta, né? Vestimenta. Muitas vezes nós estamos se vestindo, as nossas vestimentas, eu sempre falo isso na escola. Se uma pessoa entrar lá na escola para cometer um crime e ele for buscar as pessoas que estão vestindo naturalmente, ele não vai matar um estudante, ele vai matar os professores, porque os estudantes estão uniformizados. Mas um dia eu estou de calça jeans, outro dia eu estou de terno, outro dia eu estou de boné na cabeça, e eu vou ser igual à comunidade. Exato. Né? Então é isso, Oséias. Eu acho que a igreja precisa conhecer o que é esse movimento LGBTQIA+. A igreja precisa entrar no debate certo e correto, um posicionamento sobre o armamento, sobre a questão do aborto, sobre a questão dos encargos sociais, né, dos encargos sociais. Eu cansei de passar caderninho pegando 2, 5, 10 reais de irmãos para ajudar a sepultar um diácono da igreja, porque nós não tínhamos uma administração que zelasse. Né? A gente transita entre gestão eclesiástica, gestão de igrejas e pastores, enfim, o ID se dedica a desenvolver esse modelo eclesiástico e ajudar pastores e líderes. E são coisas que falta gestão, não falta dinheiro. Às vezes não é dinheiro o problema. E muitas vezes a falta de capital no caixa da igreja é resultado de má gestão. Não significa que ele está pedindo menos, não é isso. Não estamos jogando isso para dentro da comunidade, estamos jogando isso para dentro da gaveta da administração. E um seguro de vida, ele é basicamente muito barato. Basta manter uma regularidade. E isso ajuda muito a viúva depois, o viúvo depois, da liderança dos que trabalham na igreja, assim como recolher o fundo de garantia do funcionário, registrar o funcionário, estar atento a que não haja brecha para acusação. E a gente não está nem culpando o diabo nisso. A gente está falando do que é legal, do que é lei, do que é o certo, do que é o mínimo esperado de quem deve dar exemplo, que somos nós nessa sociedade, que somos luz do mundo e sal na terra. Somos chamados para isso. Então, muitas vezes nós negligenciamos o próprio sal. Nós não usamos, nós não sabemos usar. Nós não somos luz naquela área e não somos referência para ninguém. E dentro da igreja, muitas vezes a gente vê essa negligência na parte administrativa, mas a gente vê ela sendo pregada no púlpito, a 5 metros do escritório.
Então, ela é incongruente, ela não é verdadeira. E isso sim, lá no púlpito, a 5 metros do escritório, aí sim abre brecha para o campo espiritual. Então a gente percebe muito isso. E nisso nós temos ajudado muitos pastores e líderes a organizar, a reorganizarem as suas igrejas administrativamente. E a gente se depara por muitos testemunhos quando vamos a uma sessão de mentoria, né, de puxar números, de ver contratos, de entender o que está precisando de ajuste. Ah, não, mas para cá eu não tenho verba, para cá eu não tenho dinheiro. Mas em algumas leituras que a gente faz, o dinheiro está indo em outra coisa, que não é frutífero. É aquela mesma história da escala de músicos e diáconos da igreja que coloca-se lá na parede, olha, Oséias, terça-feira, sábado e o domingo. Amanhã ou depois essa pessoa sai da igreja, ela vai para o Ministério do Trabalho, ela pede vínculo empregatício. Não, mas ele estava aqui, não. No mundo você vai ter aflição. Então você pode evitá-la, entendeu? Ah, mas o meu trabalho aqui eu sou voluntário. Então faça assinar um termo de voluntariado. Então não faça escala. Não, você não veio terça, então você não vai tocar no sábado. Isso vai criar um vínculo, porque você tem uma escala, e a escala chama-se trabalho, chama-se vínculo empregatício. Isso. Você está entendendo? Então, a igreja precisa tomar um cuidado. Nós fazemos as igrejas cristãs, elas não recebem dinheiro de Roma. Elas não recebem dinheiro de fora, é da sua própria comunidade, ela gira ali. Então veja, essa comunidade, o que ela faz no final de semana? Ela mobiliza os seus irmãos ali e faz o famoso mutirão, certo? Aí nós estamos lá concretando uma viga para colocar o telhado. Um irmão que trabalha de segunda a sexta caiu lá do andaime. Que já aconteceu no ano passado. Se arrebenta, certo? Ele não tem INSS, não é auxílio doença, porque não é acidente de trabalho, porque ele não estava no local do trabalho dele, ele vai ter o direito ao auxílio doença, e se ele se recuperar, glória a Deus. Se ele não se recuperar, a igreja naquele local vai ficar mal vista. Tá vendo aquele cadeirante ali? Ele estava ali na igreja ajudando, ele caiu de lá. O caso que tivemos ano passado foi com óbito. Tá aí. Num trabalho voluntário dentro da igreja. Tá aí. Então veja, qual é o problema de se contratar uma construtora? Planejamento. Né? Som. Quando a primeira igreja que eu assumi, eu tinha 16 para 17 anos, era uma loucura, o maestro Ismael sabe como que é a denominação a qual eu pertenço, eles me deram uma caixinha de som Fran e um microfone que era de plástico, você dizia glória a Deus aquilo, quem estava lá na porta já estava falando em línguas estranhas, parecia que tinha umas baratas, umas aranhas dentro daquele alto-falante. Hoje não, hoje os sons da igreja são todos digitais, material de primeira, com a iminência aí do Covid, nós tivemos que instalar as câmeras para fazer as famosas lives, né? É qualquer um que pode operar aquela mesa de som que custa 30, 40 mil reais? Não. Ali é um técnico. Mas quem é que está operando aquela mesa? Ah, baixa o microfone, não sei o quê. Então isso passa pelo conhecimento. Além de não saber operar, não usa toda a potência que a mesa tem para oferecer. Aí você pega o camarada e ele fica batendo na cápsula do microfone. Isso. Alô? Sabe? Por quê? Por falta de conhecimento. Porque ele viu alguém fazer. Entendeu? Então eu não entendo de música. Né? Eu não entendo de música. Eu só ouço o pastor dizer, o maior problema da igreja é o ministério de louvor. Mas quando não tem ninguém, está todo mundo orando. Deus, manda um baterista, manda um tecladista, manda um contrabaixista. Quando os camaradas estão na igreja, quem está lá não sabe lidar com eles. Eu nunca tive problema com o jovem na igreja. Por quê? Porque eles pensam e nós tomamos a decisão. Tive um problema uma vez que a bateria estava muito alta. E parecia que eu ia espancar a bateria. E aquilo me perturbava dentro da igreja. A minha esposa olhou para mim e disse assim, você vai infartar desse jeito. Você vai infartar. Você já pensou em procurar uma solução para esse problema? Vai falar com o baterista. Eu disse, não, eu não vou falar. Ele tem que baixar o tom dessa bateria. Vai falar com o baterista. Fui conversar com ele e disse assim, pastor, por que o senhor não faz uma campanha aqui na igreja e a gente não põe um aquário microfonado? Resolveu o problema. É isso. Ele continuava espancando a bateria, porque eu não entendo nada, para mim ele era um espancamento público, mas ele tinha lá os microfones, o som saía maravilha.
A gente costuma brincar que alguma coisa o baterista faz que botaram eles numa gaiolinha, né? Trancaram eles numa salinha. Então, tem problema esse então músico. veja, isso é conhecimento. Como eu faço, eu sou adepto dessa geração de iPhone, iPad, não sei o quê, mas assim, ó, eu já vi líderes cometer problema, eles esqueceram de carregar o seu celular e a Bíblia estava ali, porque eles deixaram a capa preta lá em casa empoeirando e eles foram com o celular. E aí é um discurso demagógico, que a gente diz assim, irmãos, agora preste atenção no culto, mas ele vai lá e abre o celular dele e ele ficou sem bateria. Então vamos chamar o Ministério de Louvor para ele cantar mais uns 2 hinos até eu carregar um pouco, porque a mensagem estava... Então veja, falta de conhecimento. Muito bem, professor. Eu acho que nós temos mais um tema aí para o nosso próximo encontro que eu gostaria de falar, não deu tempo hoje, mas para a gente discorrer um pouquinho sobre nepotismo dentro do nosso meio eclesiástico. Igreja é hereditária ou não? Igreja a gente... É bem de família? Igreja se herda ou não se herda? Igreja modelo empresarial ou não? Temos uma série de temas ainda muito relevantes para o nosso, com certeza, o nosso próximo papo. E eu quero agradecer ao professor Osmar Souza por esse tempo que esteve conosco aqui. Foi um prazer, um privilégio, um aprendizado enorme. E aí eu lhe dou a palavra para as suas considerações finais. Olha, Zé, eu aqui tenho que agradecer. Agradecer a oportunidade de estar com vocês nesse momento aqui e convidar as pessoas a se capacitarem, não é? Hoje um curso de capelania, onde eu ministro, o valor dele é a média de R$150. Mas a gente arranca o couro. Eu não sei como é que as pessoas ainda voltam depois, mas elas voltam porque elas foi tirado a casca que estava ali incomodando. Eu acho que um doente não pode cuidar de outro doente. Eu acho que as igrejas evangélicas precisam aprender um pouco com a igreja católica e ela ter a sua salinha de confessionário. E lá naquele confessionário precisamos ter um terapeuta, um psicoterapeuta. A nossa cantina da igreja, ela não pode ser mais na base do óleo de soja, que para fritar um bolinho se coloca 5 litros de óleo e a pessoa tem um problema de gastrite. Você que é da área de gastronomia, você sabe muito bem. Eu acho que eu gostaria... Tem uma igreja na cidade de Curitiba que ela, para mim, é um exemplo. Você chega lá, quando você você entra na portaria dela, você não dirige mais o seu carro da portaria para dentro. Eles pegam a chave do seu carro, te entregam um tiquezinho e eles vão estacionar. Tem os manobristas dele. Quando você chega, tem uma lixeirinha dentro do seu carro está limpinho, está organizadinho, certo? Está lá a lixeirinha, volte sempre. Essa igreja, ela me chama a atenção, porque eu já fui em muitos cultos, no meio de lugares desprovidos de segurança, que eu falei, meu Deus, será que vão levar meu carrinho velho embora? Entendeu? Então, nós vamos aprendendo nessas andanças nossas por esse mundo. Então, eu quero agradecer, convidar vocês a participarem, né? Estarmos juntos aí num possível curso de capelania. Uma outra coisa que eu tenho debatido muito e implantei o curso de cuidador de idosos, porque nós seremos idosos. A Organização Mundial da Saúde está dizendo, vem com uma pesquisa dizendo que nós vamos, se não sofrermos nenhum tipo de acidente nesse caminho, nós vamos viver até os 84 anos e sabemos que com 75, 76, nós vamos estar usando fraldas geriátricas, que hoje um pacote com 110 fraldas custa R$215 e nós, muitas vezes, não criamos uma caderneta de poupança para o futuro. Os lares de idosos, eu fui gestor de um lar de idosos por 6 anos, recentemente saí em agosto do ano passado. As pessoas saem para passear com seus cachorrinhos, as pessoas compram cachorro de raça, levam seus cachorros nas melhores praias, dos seus pets, não pode falar cachorro mais, agora é pet, né? Tudo é pet. Levam lá, agora os seus pais estão trancados num asilo, sem visita, sendo tratados por pessoas estranhas, e muitos desses, Oséias, eram homens e mulheres que deram a sua vida para formar os seus filhos, para cuidar da sua igreja, e hoje já não produzem mais. Então, nós temos o curso de cuidador de idosos, porque nós entendemos, já temos mais de 700 cuidadores de idosos formados, entendemos que nós temos que preparar para a partida dessas pessoas. Não é? Entendemos que temos que ter capelões funerais, aqueles capelões
que não vão lá falar besteira no momento fúnebre da família, mas vão lá para mostrar que a igreja, que a instituição cuida desde o nascimento, da conversão até a morte, porque a morte é certa. Verdade. A morte é certa. Então, eu quero agradecer e me coloco à disposição aí para quando precisarem. Nós colocamos uma agenda e voltamos aqui para bater mais um papo. Muito bem, professor. Muito obrigado. Nós vamos deixar na descrição desse vídeo os links também para os cursos de cuidadores de idosos e também de capelania, para que você possa procurar, e também os contatos do professor Osmar Souza, as redes sociais, você vai ver aqui abaixo, para que você possa procurar por ele e saber mais destes cursos e de como acompanhá-lo também no seu trabalho. Tá bom? Muito obrigado. Até o próximo ID Talks. Tchau.